Boa noite, irmão e irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos e todas. Vamos chegando aos nossos lugares. Confere se o teu carro disparou o alarme. E vamos agradecer ao Senhor pela bênção de estar juntos, pela alegria de celebrarmos ao Senhor, por podermos separar um tempo da semana para ter comunhão e aprender mais a palavra do nosso Deus, e também ter comunhão, a alegria da amizade, da confraternização uns com os outros. Vamos orar invocando o nome do Senhor? Pai querido, muito obrigado pelo que o Senhor é, um Pai de amor, um Deus misericordioso, um sustentador e provedor presente em nossas vidas, um Deus que é o nosso refúgio, fortaleza, o socorro presente nos momentos mais angustiantes. Obrigado porque o Senhor nos demonstra amor leal e misericórdia constantemente. Obrigado, Pai, porque são tantas bênçãos, tantos livramentos que sequer conseguimos contar. E não obstante o Senhor ser santo, perfeito, puro, bom, ainda assim o Senhor decidiu olhar para nós, que somos homens e mulheres caídos, que não temos méritos em nós mesmos, e o Senhor decidiu nos salvar e nos ter como filhos e filhas. Celebramos então a alegria da vida, da salvação do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Celebramos o prazer de sermos uma família, povo do Senhor, corpo vivo de Cristo. Celebramos também, Senhor, o privilégio de vivermos para o louvor da Tua glória, servirmos no Teu reino, sermos instrumentos nas Tuas mãos. E agora, Pai, que vamos glorificar o Teu nome, celebrando juntos, queremos que o Senhor tenha preeminência, que o nome de Jesus seja engrandecido, que a Tua palavra tenha centralidade na nossa reunião. Então, Senhor, desde já, ministra aos nossos corações, conduz nossas mentes para que possamos nos concentrar inteiramente no nosso Teu louvor, na adoração ao Teu santo nome, e assim adorarmos ao Senhor conforme a Tua palavra diz que devemos fazer, em espírito e em verdade. Pedimos desde já também que Tua palavra fale conosco, quebrantando os nossos corações, produzindo transformação, fazendo com que, através da ação do Teu Espírito Santo, nossas vidas possam ser transformadas e hoje saímos daqui mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos ler as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, a palavra de Deus nos diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou não precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem ia traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz?
Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinal para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se, esse discípulo para Jesus perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos cantar em adoração ao nosso Senhor? Alegria. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Sai uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia.
conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Vamos cantar ainda em todo o tempo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará no meu lábio o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará no meu lábio o seu louvor. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a honra exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a honra exaltemos o nome. Seu Amém. Vamos ter nosso tempo de oração, de clamor, de intercessão ao nosso Deus, suplicando a bênção pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos em tratamento médico. O Sr. Wagner, essa semana, sobre a sua situação, vamos continuar clamando, intercedendo. Também em relação a todos os demais irmãos e irmãs que estão enfrentando problemas de saúde. Vamos continuar também clamando, intercedendo pelas nossas famílias, pedindo a Deus que nos abençoe, que os nossos lares sejam edificados na palavra do Senhor, em Cristo Jesus, e por isso inabaláveis. Isso exige de nós o compromisso de praticarmos o Evangelho na família. Vamos continuar intercedendo pelos missionários. Semana passada nós oramos especificamente pelo pastor Christian Xing, conversamos um pouquinho ontem, a ligação caiu. Orem porque tem um pequeno desafio de ir visitá-lo no próximo ano. Então, por favor, lembrem de clamar por isso. E também em relação à oração pela obra do Senhor, a obra missionária, ontem alguns irmãos da Igreja Batista Vida Nova de São Paulo estiveram aqui. Nós oramos e passamos um tempo juntos. É uma igreja muito querida, ela foi plantada pelo pastor Russell Shedd. Foi a primeira igreja que acolheu os meus pais quando eles foram convertidos pela graça de Deus em Cristo Jesus, e eles estão precisando de ajuda. Então vamos interceder, clamar a Deus também pela Igreja Batista Vida Nova em São Paulo, pelos irmãos de lá. Vamos continuar também clamando ao Senhor pelas igrejas locais em redor de todo mundo. Hoje saiu uma notícia muito triste de uma igreja que sofreu nos Estados Unidos. Uma igreja basicamente de vietnamitas que são residentes na América, e o prédio da igreja foi queimado. Recentemente no Chile nós tivemos ataque a igrejas cristãs, e também isso tem acontecido com alguma frequência na Inglaterra, em muitas partes do mundo. Há lugares em que a igreja sofre uma perseguição mais ostensiva. Aqueles países mais fechados ao Evangelho, especialmente do Oriente Médio e do extremo leste asiático, países muçulmanos, budistas. Mas o que vemos recentemente
É uma onda de violência e também uma onda muito grande, muito vultosa, alarmante até. O movimento da igreja cristã apenas por ser igreja cristã, sem motivação, sem uma aparente causa específica. E isso não é surpresa, a Bíblia já dizia que aqueles que querem viver piedosamente no Evangelho vão padecer perseguições. Como igreja nós não devemos temer, porque o nosso Senhor, o nosso Cristo Jesus, que morreu por nós, é mais que vencedor, já nos garantiu a vitória. A igreja de Cristo sempre triunfará. Mas nós precisamos orar pelos irmãos que estão sofrendo e também estarmos preparados para sermos fiéis ao Senhor em toda e qualquer situação, para não deixar que o medo, que os temores deste mundo e desta vida, que as oposições que surgem, enfraqueçam os nossos corações, desviem os nossos pensamentos da fé em Cristo Jesus. Ao contrário, na medida em que está se aproximando o dia glorioso de nos encontrarmos para viver eternamente com Ele, que sejamos ainda mais fiéis, que sejamos mais leais, que sejamos mais firmes em viver a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, obrigado, porque podemos, pela oração e súplica, com ação de graças, colocar tudo diante de Ti. Nossos problemas, crises, ansiedades, também nossos temores, medos, inquietações, sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor tem cuidado de nós, que Tua boa, agradável e perfeita vontade sempre prevalecerá em nossas vidas, porque o Senhor faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem, desde que amamos ao Senhor como resposta do Teu amor leal que nos alcançou. E por isso, Pai, temos a convicção de que, por mais que neste mundo e nesta vida tenhamos que enfrentar lutas, dores, sofrimentos, temos também a certeza de que com o Senhor a nosso favor, com a Tua boa mão nos conduzindo, com o Teu poder nos direcionando, somos mais do que vencedores. Vamos sempre ter satisfação, contentamento no Senhor e também vamos glorificar o Teu santo nome. Colocamos, Pai, diante de Ti os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, suplicando Tua misericórdia. O nosso desejo é pela cura e restabelecimento da saúde física de todos e todas, mas como já declaramos, Pai, que a Tua vontade sempre prevaleça em nós e que, seja qual for, ou sejam quais forem as circunstâncias, que tenhamos satisfação no Senhor. Pai, rogamos pelas nossas famílias, que o Senhor nos ajude, edificando-nos, fortalecendo-nos, criando cada vez em nós disposição de seguir os passos de Jesus, a fim de amarmos, de perdoarmos, de servirmos, de cuidarmos, de encorajarmos uns aos outros no lar. Ajuda-nos, Pai, a sermos praticantes da Tua palavra em nossos lares, nos relacionamentos domésticos, e assim firma, Pai, o nosso lar, a nossa família no Senhor e na Tua palavra. Pai, suplicamos a Tua bênção pelos irmãos e irmãs que estão nos campos missionários pregando a Tua palavra, em cidades em que a maioria de nós não vamos chegar presencialmente. Sustenta os Teus filhos e filhas de uma maneira especial. Abençoa o pastor Christian, a Denise, o Liam. Continua, Senhor, dando a eles tudo que é necessário para a vida piedosa, para a vida de santidade, para a pregação do Teu Evangelho com amor, com autoridade. Prepara, Senhor, os corações para receberem a preciosa semente do Evangelho e produz frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Usa-nos também a fim de que possamos participar dessa obra, batalhando espiritualmente, incentivando, encorajando os nossos irmãos e também servindo ao Senhor na mordomia, na administração dos nossos bens, participando, contribuindo para o sustento desses irmãos e irmãs. Pai, suplicamos a Tua bênção pelos irmãos da Igreja Batista Vida Nova de São Paulo. Obrigado porque o Senhor tem sustentado o Teu povo naquele local ao longo dos anos,
E obrigado porque há pessoas que estão ouvindo o Evangelho, crendo em Jesus para a vida eterna, naquele bairro, no Parque Santo Antônio, em São Paulo. Continua dirigindo os nossos irmãos ali, usando-os poderosamente para o louvor da Tua glória. E, Pai, se é a Tua vontade, o Teu plano, também usando as nossas vidas para contribuir com eles, a fim de que Teu reino cresça, que o Teu Evangelho progrida, que a Tua igreja prossiga sempre gloriosa e vencendo, a fim de que o nome de Jesus seja proclamado, seja anunciado a todos os povos, a toda a gente, a todas as nações. Pedimos, Pai, também, em favor da Tua igreja que está sendo perseguida, dos nossos irmãos e irmãs, que em diversos pontos do mundo estão sendo atacados pela fé no Senhor, porque o Senhor decidiu nos amar, porque o Senhor decidiu nos salvar, e desde então somos filhos do Senhor, mas vivendo como peregrinos, forasteiros, num mundo que é hostil à Tua palavra, à Tua verdade, num mundo que jaz no maligno. E, Pai, o Senhor Jesus bem disse que assim como Ele foi perseguido, nós também sofreríamos perseguições. E ajuda-nos, Pai, firmando nossas vidas, nossos corações na Tua palavra, a fim de que possamos ser fiéis ao Senhor em toda e qualquer situação. Quanto aos nossos irmãos que estão sofrendo, Pai, consola-os, conforta seus corações e que através da dor, do sofrimento, a Tua igreja possa ser ainda mais reluzente, possa ser ainda mais gloriosa, possa ser ainda mais santificada e mais operosa também em entregar, em testemunhar de Jesus em todos os contextos, em todos os lugares. Pai, suplicamos de uma maneira especial pelos nossos irmãos e irmãs que estão afastados do Senhor, sem contato com a Tua palavra, desconectados da vida no Teu corpo. Abençoa-os, Pai, alcançando-os novamente e usando nossas vidas para amar, para acolher, para encorajar e para juntos seguirmos firmes os passos do nosso Senhor Jesus. Pai, mais uma vez suplicamos, precisamos ouvir Tua voz através da pregação da Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento, abre os nossos corações e capacita-nos a compreender e a praticar a Tua verdade. E nós cremos que a Bíblia, a Tua palavra, é a verdade eterna. Assim como o Senhor é imutável, assim como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, nós cremos que a Tua palavra é imutável também, é eterna. E cremos, Pai, que procedente do Senhor, ela é perfeitamente inspirada, plenamente inspirada pelo Senhor, infalível, inerrante. Precisamos da Tua palavra, Pai, então fala conosco. E nós sempre vamos Te agradecer, Te honrar e Te adorar em nome de Jesus. Amém. Vamos então ouvir a palavra do Senhor. Maurício Filho vai chegar aqui e ministrar aos nossos corações. Bom, boa noite, irmãos. Funciona? Alô? Boa noite, irmão. Pois bem, Hoje tá muito. Tá. Vamos um pouco mais pra mas eu acho que pode abaixar um pouco. Hoje nós vamos continuar a série de pregações em Josué, capítulo 22. E por isso eu convido vocês a abrirem suas Bíblias também, capítulo 22. Como eu citei de manhã, o nosso estudo aqui se pretende terminar a sequência do capítulo, que nós começamos há 4 semanas. A sequência do capítulo, só tirar os cabos mesmo, estão entrelaçados na roupa, mas é muito possível que
pela riqueza do texto, meu pai queira continuar semana que vem. E se fizer isso, tem muito material, não só para a semana que vem, mas para talvez um mês ou mais, eu acho mais. Mas todo mundo também fica cansado um pouco, né? Então vamos lá. A gente vai ler o capítulo inteiro. Josué 22. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra de Moisés, servo do Senhor, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu do outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, a lei que Moisés, servo do Senhor, lhe deu. Que amem ao Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu. Eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés deu terras em Bazã, e a outra metade da tribo de Josué deu terras do lado oeste do Jordão, junto aos outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e voltaram para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Versículo 10. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar da fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés. Com eles enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe das suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor: como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor e consultar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha recaído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês têm abandonado o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira irá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós, mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do nosso Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira do Senhor sobre toda a comunidade de Israel, e ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje.
Se construirmos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixar de temer ao Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então no futuro os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia isso acontecer, se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós rebelarmos contra os afastarmos do Senhor, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Versículo 32. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben, de Gade e de Gileade, e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes, os outros israelitas, se alegraram com o relatório e louvaram a Deus. E não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pelo dia. Te peço que, mediante a leitura da sua palavra, o Senhor fale conosco através dela, abrindo as nossas mentes e corações e atuando em nós de forma que possamos nos adequar a ela e sermos servos fiéis do Senhor. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu fiz uma leitura um pouco rápida porque hoje vai ter muita coisa, mas há 4 semanas, na introdução, eu disse uma coisa que era meio própria de escola dominical, que parece meio estranho, mas que nos ajuda a ter uma boa compreensão do texto como um todo. O fato de que o livro de Josué está classificado entre aqueles que são chamados de a história deuteronômica. O que significa esse palavrão? Significa que Deus, através do seu servo Moisés, tinha dado os 5 primeiros livros da Bíblia ao seu povo, chamados Torá. A gente está acostumado a interpretar que esses 5 primeiros livros, o Pentateuco, a Torá, são a lei de Deus. Essa é uma noção tipicamente grega, que deu ao texto o nome de nomos. Mas em hebraico a noção não é de lei no sentido de regra que a gente está acostumado, mas de revelação de Deus para nós, a vontade de Deus para nós. Quando Moisés foi usado para milagrosamente tirar o povo de Israel do Egito, debaixo da escravidão, Deus falou para que eles fossem, não diretamente, subissem diretamente para Canaã, a terra prometida, mas que eles fossem para o lado e contornassem o deserto, porque o povo não tinha caráter maduro, o povo tinha ânimo fraco, o povo ainda não confiava totalmente em Deus. E Deus fala para o seu servo: leve o povo para fazer o contorno, porque se eles virem de cara aos seus inimigos, eles vão enfraquecer, vão ficar deprimidos e, em vez de conquistar a terra, eles vão se desanimar completamente.
eu vou trabalhar o coração do povo indo pelo deserto. E de fato eles foram. É nesse contexto que Moisés traz ao povo a vontade de Deus, ensina ao povo os seus estatutos. É nesse contexto que ele recebe de Deus as tábuas da lei. É nesse contexto que Moisés recebe de Deus as instruções para construir o tabernáculo. E o povo é educado a louvar a Deus e a ter um relacionamento com Deus. É nesse contexto também que Moisés separa 12 líderes entre o povo, um representante de cada uma das tribos dos clãs de Israel, e os envia até a terra de Canaã para ali espiarem a terra, darem um relatório para o resto do povo sobre como fazer um plano para conquistar essa terra. Todos nós conhecemos essa história. Voltam os 12 e 10 deles dão um relatório ruim sobre a terra. Eles falam: essa é uma terra ótima, ela mana leite e mel, é tudo muito bom, só tem um problema: quem vive nessa terra é só gigante. Essa terra é tão boa que as pessoas que estão lá são bem alimentados, eles são fortes e nós nunca conseguiremos ganhar deles em guerra nenhuma. Essa é uma terra que consome os seus habitantes e eles devorarão os nossos filhos. O povo, quando ouve isso, falou: não é possível que esse Moisés tirou a gente do Egito para vir agora morrer com esses caras. Eles se revoltam e vão para cima de Moisés, vão para cima de Arão e querem matá-lo. E Deus interfere na história. Depois que Deus interfere, chama Moisés e fala: dá esse recado para o povo. Vocês dizem que seus filhos seriam devorados pelos habitantes de Canaã, mas na verdade vocês nunca chegarão nesse lugar. Vocês ficarão 40 anos andando nesse deserto, até que todo mundo dessa geração morra aqui. E os seus filhos, aqueles que vocês achavam que iam ser devorados pelos habitantes da terra, esses sim, irão lá e vão dominar tudo. E não é porque eles são muito fortes, não é porque eles são muito bons, é porque eu estou com o meu povo. Foi eu que prometi e eu que vou dar essa terra. E é isso que acontece, 40 anos, circulando. Deus mantém o seu povo ali. E depois que toda aquela geração morre, o povo está prestes a atravessar o Jordão. Quando o povo está prestes a atravessar o Jordão, não é mais o povo que saiu do Egito. É uma nova geração. São pessoas que não viram aquelas pragas que Deus enviou para o Egito, que não viram os milagres que Deus fez para tirar o seu povo do jugo da escravidão. São pessoas que não viram o mar se abrir. São pessoas que não tiveram esse contato tão intenso com Deus. E por isso, Moisés escreve o 5º livro do Pentateuco, que é o Deuteronômio, a repetição da lei. Nesse livro estão os estatutos de Deus para a nova geração. Nesse livro está registrada toda a boa vontade de Deus para o seu povo. É como se aqueles moleques, porque Moisés tinha 120 anos, né? Então todo mundo do lado dele é moleque. Aqueles moleques estavam prestes a fazer a coisa mais importante da vida deles. E aí o ancião do povo, o líder, aquele que foi usado tanto por Deus, fala: sentem aqui que agora eu vou falar para vocês a coisa mais importante de vocês terem na cabeça. Esse é o livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio está registrada a aliança de Deus com o seu povo no Sinai. O povo é dividido em dois. Metade vai para o Monte Ebal, metade vai para o Monte Gerizim, e ali são proclamadas bênçãos e maldições que seriam decorrentes da obediência ou da desobediência do povo da vontade de Deus. No livro de Deuteronômio, portanto, está aquilo que você tem que lembrar. Tem 4 livros em que Deus revela a sua vontade para o
povo, mas estar prestes a fazer a coisa mais importante da vida de vocês, para que vocês se lembrem disso em Moisés. Deuteronômio, portanto, é o livro que está na cabeça, ou devia estar na cabeça de todo mundo. Lembrem-se das palavras dessa lei quando vocês acordarem, quando vocês estiverem andando pelo caminho, quando vocês estiverem conversando com os mais novos. Se lembrem disso o tempo todo. Isso é o que vocês precisam lembrar para fazer a vontade de Deus. Os livros que se seguem na nossa Bíblia, livro de Josué, livro de Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, são livros narrativos, mas não são narrativas desinteressadas. Não são narrativas escritas pelo prazer de contar a história. São narrativas que confrontam a história de Deus, a história do povo de Israel, com a vontade de Deus para o seu povo. Eles, portanto, têm foco narrativo específico. Josué, o livro de Josué não é um livro em que um autor parou na sua escrivaninha, girou a cadeira giratória, né, hoje a gente tem isso, olha para todos os livros que ele tem na estante e pensa: vou consultar todos esses livros e pegar toda a informação importante sobre um determinado período da história. A função aqui não é contar a história. A função é defrontar o desenrolar das atitudes do povo de Deus com o plano do Deus que é soberano e que deu a sua vontade para o povo. É por isso que esses livros são considerados inclusive livros proféticos pelos judeus. Josué tem um foco muito claro e a gente repetiu isso várias vezes. O foco do livro de Josué, se você puder resumir o livro de Josué em uma palavra só, é fidelidade. Fidelidade de Deus para conosco, que cumpre as suas promessas, que faz as suas promessas factíveis, reais, e fidelidade que nós precisamos ter para com Deus. Então a gente tem uma narrativa assim, mas uma narrativa que se desenvolve em volta desse tema: fidelidade, infidelidade. Como se faz para agradar a Deus? Como se faz para seguir a Deus? Então a gente tem aqui no capítulo 22 um conflito. 2 tribos e meia, Gad e Ruben, a metade da tribo de Manassés, já tinham conquistado terras antes mesmo de entrar na terra de Canaã. E Moisés tinha lhes dado essas terras e dito: vocês podem viver aqui. Mas eles atravessam o Jordão com o resto do povo para ajudar a conquistar tudo. Quando a conquista acaba, eles têm que voltar para a sua terra. Nesse contexto, eles constroem um altar e aí se deflagra um conflito. Que conflito é esse? As 9 tribos e meia que estavam na terra de Canaã ficam sabendo da construção do altar e pensam: eles estão desobedecendo ao Senhor, desonrando ao Senhor. E como a construção de um altar desonraria ao Senhor? Desonraria ao Senhor através da afronta à unicidade de culto. Unicidade de culto. Nós temos um só Deus que quer ser louvado por todo o seu povo conjuntamente, unido. Isso não é uma coisa só que aparece no Antigo Testamento, hoje em dia também. Na abertura do culto nós lemos João capítulo 13. Depois do capítulo 13, que registra o lava-pés, nós temos o famoso discurso do cenáculo, capítulos 14, 15 e 16 do livro de João. E no capítulo 17, nós temos a chamada oração sacerdotal de Jesus, em que ele ora pelos seus apóstolos e ele ora por todos os seus seguidores antes de se entregar à crucificação. Quando Jesus ora por nós, os que creríamos nele,
o que ele diz? Deus os santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra dada em mim, expressa por mim, é a verdade. Eu sou a verdade. Eu, conjuntamente com o Senhor, através do nome que é meu, o Senhor me deu e é nosso, nós podemos purificar esse povo. Santifica-os na verdade e abençoa-os para que sejam unidos. Na medida em que eles forem unidos, o mundo saberá que o Senhor me enviou. É por isso também que Paulo diz que nós temos uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Nós somos um em Cristo. Nós não somos vários em Cristo, nós somos um em Cristo. Nós somos unidos no sangue do Cordeiro, que nos livra de todo pecado, que nos traz restauração, traz justiça, imputa justiça sobre as nossas vidas, livrando-nos do juízo eterno. Pode ler João 17 na sua casa. Construir um altar novo, portanto, era deflagrar uma cisânia, uma divisão que não era benquista e não podia ser benquista. Por outro lado, por que foi construído o altar? Nós lemos aqui: pode ser que os seus descendentes digam aos nossos no futuro que nós não podemos adorar a Deus juntamente com vocês. Por que nós fazemos isso? Pelo princípio da unicidade do culto. Nós não queremos ser divididos. E aqui, nas últimas semanas, nós vimos que, de fato, a unicidade do culto é uma importante ordem de Deus, é um importante mandamento e é crucial para as nossas vidas. Nós devemos ser um. Mas muitas vezes, para perseguir a vontade de Deus, nós nos apegamos a regras criadas por nós como um mecanismo de obedecer à vontade de Deus, e que no fim das contas elas nos afastam de Deus, porque de um lado do Jordão havia um pessoal que dizia: como nós mantemos a unicidade de culto tendo apenas um altar? Se a gente tiver só um altar, ninguém vai ter o ciricutico de fazer sacrifício em outro altar, ninguém vai dar coceirinha, ninguém vai sei lá o que, está garantido. Como se louva a Deus em união, tendo apenas um altar, tendo apenas um objeto de culto? Do outro lado, como se louva a Deus? Com um contrato, com uma escritura. Quando alguém vier desafiar a gente joga na cara. Eu vou executar, está aqui. E nós vimos que essa abordagem só traz morte e destruição, porque quando você tenta usar essas regrinhas como uma forma de louvar a Deus, você faz o exato oposto. Porque quando um lado viu o outro obedecendo regrinhas diferentes, o que fez? Se reuniu para matá-los. Como que eu louvo a Deus? Matando todo mundo. É claro, eu imagino que você nunca fez literalmente isso, viu deflagrado o conflito na igreja e falou: deixa eu pegar minha arma que acho que a gente resolve rápido. Mas eu imagino que não é tão longe da nossa realidade, certo? Nós vimos, portanto, e a partir disso que seguimos, que a forma de obedecer à vontade de Deus, seguir o seu caminho, o seu bom plano para nós, a forma de sermos fiéis ao Deus que em todo tempo foi fiel a nós, é através do amor.
E aqui nós temos que entrar em um assunto complicado, porque nós vivemos em uma sociedade que louva o amor. Uma sociedade que diz que o principal da vida é o amor, que tudo deve estar baseado no amor. Liga a sua televisão, você vai ver. Final de ano, todo mundo com as mãos dadas, cantando uma música, geralmente vestido de branco. Estamos todos unidos, nos amamos e ao mesmo tempo vivemos em uma sociedade extremamente violenta. Vivemos em uma sociedade que não é violenta apenas fisicamente, embora seja muito violenta fisicamente. É violenta também simbolicamente. Você abre o jornal de manhã, abre o jornal hoje em dia no aplicativo, não na folha, né? E aí você fica chocado, porque essas duas dimensões da violência estão muito claras ali. Você vai ver morte, e infelizmente hoje em dia nós vivemos um período em que a morte está mais em voga, porque estamos lidando com uma pandemia que se prolonga já por muito tempo. Se a gente for contar o tempo que ela começou, já vai dar um ano, né? E aí, às vezes a gente até abre o jornal para ver isso. Lá pela página 10, 12 do jornal diário, não vou dizer qual, sempre tem uns gráficos sobre a evolução da doença. E aí, abre todo dia para ver. Será que já está abaixando? E aí a gente vai perdendo a sensibilidade, porque a gente está falando de morte. Nossa, que muito bom, hoje só teve 300 mortes. Mas essa parte nem é a que mais deprime, porque a gente já está tão acostumado. A gente precisa de uma sociedade plural, uma sociedade com diversidade de ideias, e por isso, a segunda página do jornal, ela diariamente traz pessoas que são inimigos de morte para escrever cada uma coluna. Então eles falam, por exemplo, aumentar salário de funcionário público. Aí vai um cara que fala, funcionário público devia tudo morrer. E o outro que fala embaixo, funcionário público devia ser o rei do universo. Aí cada um escreve sua coluna. Por quê? Porque a gente é tolerante. A tolerância da violência, né? Cada um lutando contra o outro. Mas a gente tenta esconder essa violência com o amor. E temos os lemas. Desculpa, irmãos, mas eu vou ter que falar, né? Que é a música do Lulu Santos, né? Consideramos justa toda forma de amor. Essa é a nossa sociedade. E aí alguém pode achar agora que eu vou falar mal do amor entre dois homens, duas mulheres, sei lá o quê, mas a Bíblia condena vários outros tipos de formas de amor. A mais famosa delas e mais enfaticamente dita por Jesus é o dinheiro, né? Ele diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todo mal. A Bíblia não suporta, a Bíblia não apoia, a Bíblia não endossa toda forma de amor. A Bíblia não endossa o amor próprio. A Bíblia não diz que a cura para os problemas de baixa autoestima é o egoísmo desenfreado, que tantas vezes nós vemos hoje em dia. Nossa, você está com baixa autoestima, você tem que se amar mais. Eu não estou dizendo que ter autoestima é uma coisa ruim. O problema é que, olha o tipo de solução que a gente dá. A gente diz que a gente está dando uma solução de amor, mas é uma solução que é puramente egoísta. A pessoa acha que está descobrindo o universo quando se coloca no lugar de Deus. Está descobrindo a roda. Talvez esteja descobrindo como o seu diabo, né? Esse foi o pecado dele. Nós vemos numa sociedade de amor idólatra. Às vezes as pessoas até amam o próximo,
Mas não é um amor nos termos bíblicos. Qual é o amor bíblico? É aquele amor que Jesus disse, o resumo de toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas aí, nessa hora, a gente se defronta com uma aparente circularidade do argumento. Como que eu obedeço a Deus? Amando. E como que eu amo a Deus? Obedecendo. E como que eu obedeço a Deus? E aí vai. Para resolver esse impasse, duas perninhas. Primeira delas, também parece um palavrão: a ortodoxia. O que é a ortodoxia? Fazer igual o professor do colégio. Ela se divide em duas palavras que têm origem no grego: orto e doxa. Orto diz respeito a alinhamento, a conformidade. Por exemplo, quando você tem que corrigir os dentes para eles ficarem alinhadinhos, você vai colocar aparelho. Onde? No ortodontista. Doxa é mais difícil. Ela diz respeito à sabedoria convencional, o que geralmente se entende como correto. É o senso comum, mas não é o senso comum rasteiro. Diz respeito aos consensos. Quando você abre o jornal, por exemplo, é muito comum ver que um determinado economista é ortodoxo e ele se contrapõe àquele outro economista que é heterodoxo. O que significa isso? Que um deles se alinha, se conforma aos consensos formados durante toda a história econômica, que tem apenas alguns séculos. E o outro não concorda que esses consensos são capazes de resolver os nossos problemas. Ele, portanto, é diferente do conhecimento tradicional, ele é heterodoxo. Na economia, na ciência, no direito, em qualquer área do saber aí, seja ortodoxo, heterodoxo, sei lá, se você quiser, a gente pode conversar outra hora. Mas quando diz respeito à Bíblia, a ortodoxia é irnegociável. E por quê? Porque um consenso econômico é formado por homens falhos que podem ter concordado com qualquer bizarrice. Pense, por exemplo, sobre a biologia. Há não mais do que 3, 4 séculos atrás, tinha gente que acreditava para o homem e a mulher se reproduzirem dentro do corpo humano, dentro do corpo especial onde há o sêmen, existiam mini humaninhos lá dentro. E esse era o consenso. Hoje em dia, com o desenvolvimento da genética, do estudo de microbiologia, a gente sabe, isso é ridículo. Não é assim com a palavra de Deus. O que é a verdade? A verdade é Cristo. Ele diz acerca de si, João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês perguntam, para onde estou indo? E eu estou dizendo que para o lugar onde eu estou indo, só é possível através de mim. Caminho, verdade e vida. O que é um bom consenso sobre a verdade? Isso também está na oração apostólica de Jesus em João capítulo 17. Aqueles que crerão em mim através da pregação dos meus apóstolos. A ortodoxia cristã então reconhece que a verdade é Cristo, que Deus se revela à humanidade por meio da sua palavra, mas especialmente através de Cristo, que veio até nós, Deus homem, que nos traz redenção, e que os consensos fundamentais acerca dessa verdade estão no credo apostólico. E aqui eu vou falar um negócio que talvez você vai estranhar.
Qual é o credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pela obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morreu e foi sepultado, desceu ao Hades e ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia. Subiu ao céu e agora está assentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso, e há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, eu creio na ressurreição do corpo, eu creio na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico. O que ele significa? E como ele pode levar a gente a amar e a glorificar a Deus? Muito simples. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é quem tem todo o poder, certo? Eu realmente acredito que Deus tem todo o poder? Eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo, mas que é sempre chocante. Não é nem que eu não acredito que Deus tem todo o poder, às vezes eu nem quero que Deus tenha todo o poder. E por quê? Porque eu quero o lugar de Deus. Eu quero controlar a minha vida. E quando eu percebo que talvez as coisas da vida não estão submetidas à minha vontade, aí eu me desespero. Eu vejo que está acontecendo uma movimentação na empresa. Eu percebo que tem um pessoal meio dividido, talvez teve uma briga entre os donos, e penso, eu vou me ajeitar aqui e me alinhar com determinada posição, dar certos sinais para as pessoas com as quais eu convivo, porque pode até estar ruim para a empresa, mas eu vou sair dessa melhor. Eu vou me alinhar às pessoas certas, eu vou fazer bem o meu trabalho, e aí no final das contas você vai ver, eu vou ganhar uma alta posição aqui. Ou pode ser nem aqui, talvez eles terminem de brigar, isso tudo aqui acabe, mas porque eu vou estar bem relacionado com certas pessoas, a gente vai sair daqui e vai fazer uma empresa ainda melhor, e nessa empresa ainda melhor eu vou ter uma ótima posição. Mas é claro, a vida não depende de você, há reviravoltas das quais você nem chega a conhecer. E você que se achava o espertão, o cara que sabe de tudo da empresa, é demitido. E quando te demitem, ainda nem falam, é por causa dos problemas da empresa. Falam, é por causa de você mesmo, você que é ruim. E aí, a gente começa a praguejar, né? Esses caras são tudo loucos, eles não sabem avaliar direito. Mas por outro lado também veio o frio na barriga, porque a gente precisa da grana, do salário. E aí as coisas começam a desacertar, você fica com crise de confiança em si mesmo, crise de autoestima. Meu Deus, eu não consigo fazer as coisas, eu tenho uma imagem ruim acerca de mim mesmo, como que eu vou chegar? Bom, se você não tivesse a pretensão de controlar tudo, talvez o desespero não teria sido tão grande. Eu digo talvez, mas a Bíblia diz que com certeza. Eu creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso. O que faz com que o que saber dessa verdade provoca na minha vida? Provoca uma devoção tal que eu saiba lidar com os problemas da vida, sabendo que tudo se deve a Ele, que eu posso confiar nele. E que, é claro, a vida é amedrontadora para uma pessoa que é um micróbio como eu. Mas eu confio no Deus que é soberano sobre tudo. O Deus que revelou a sua vontade e é fiel em cumpri-las. É isso que a gente lê no livro de Josué. Como eu amo. Porque na hora que tem essa turbilhão de coisas, cada um fica cada um por si, cada um quer resolver o seu, cada um quer garantir o seu, e você para de olhar para o outro, para o lado, para de olhar para o outro. Se eu estou servindo a Deus e Ele me garante, eu posso me atentar para as necessidades do outro, mesmo quando eu acho que eu estou muito ruim.
Eu posso continuar chegando na minha casa, lendo a Bíblia, eu posso continuar orando, eu posso continuar parando para ajudar o próximo, porque não é a minha hiperatividade que vai me garantir, é o Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso gastar o tempo que antes eu gastava com as disciplinas espirituais, arrumando um plano para dominar o mundo. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que é fiel aos que o amam, aqueles que obedecem a sua palavra. Ortodoxia. Deus Pai Todo-Poderoso, seu Filho Jesus, nosso Senhor, aquele que comanda as nossas vidas, aquele que foi concebido pela obra do Espírito. Ele é o próprio Deus, mas que veio em forma humana, sob a Virgem Maria. Ele padeceu como um de nós, sofrendo tudo, sob um poder humano, Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado, se entregando como sacrifício por nós. Ele foi morto e sepultado, desceu ao Hades, mas ressurgiu dentre os mortos, trazendo-nos vida. Ele está à direita de Deus, ele comanda o universo, ele há de julgar vivos e mortos. Nós devemos lembrar que ele vai voltar e viver na ardente expectativa dessa volta. Creio no Espírito, aquele Consolador que Jesus prometeu também no discurso do cenáculo: eu estou indo, mas lhes enviarei um outro Consolador, aquele que vos lembrará de tudo o que tenho ensinado, aquele que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu creio na igreja, nós, corpo vivo de Cristo, comprados pelo seu bom sangue, essa igreja universal, essa igreja que tem pessoas de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação, salvos pela misericórdia de Deus que os alcança. Eu acredito na comunhão dos santos, não só nós aqui, embora essa comunhão seja maravilhosa, mas também a comunhão que nós temos com todos os santos da história. Todas as pessoas que foram compradas por Jesus Cristo estão juntas conosco. Somos a mesma família, habitaremos o mesmo céu, temos o mesmo Senhor. Acredito na remissão dos pecados. Eu sou pecador, eu sou digno da ira de Deus, mas Ele me salva através do ministério de Jesus, do sacrifício de Jesus. Eu creio na ressurreição do corpo. Aqui significa que a Bíblia é real e literal no que ela fala de que nós estaremos juntamente com Deus. A ressurreição, que não é só uma ideia filosófica, não é só uma coisa. A ressurreição do corpo que é real, assim como o nosso Deus, que não é só uma ideia, Ele é a verdade. Eu creio na vida eterna que terei com esse Deus, vivendo para a glória dEle, para sempre. Primeira perninha é a ortodoxia. Como eu faço para amar? Com a verdadeira fé na cabeça. A verdadeira fé é inegociável. A segunda perninha também parece uma é a ortopraxia. Orto a gente já sabe, alinhamento, e praxis vem de prática. Comentei de manhã que é uma vergonha para nós, porque a pessoa mais conhecida por entender o que significa a palavra praxis nos últimos séculos tem um nome que não é muito bem quisto pelas pessoas, pelo menos não nas igrejas. É Karl Marx. É uma vergonha para nós, né? Porque se nós temos que ter uma boa praxis, nós devíamos tentar entender o que é praxis, mas parece que foi o barbudão do comunismo que quis entender. O que é praxis? Não é só prática, não é só ação, mas é a ação amparada pelo conhecimento. E isso faz toda a diferença no nosso caso aqui, né?
Nós temos a verdadeira fé, o verdadeiro conhecimento da verdade, Jesus. E é com base nesse conhecimento que vivemos. E essa é uma disciplina circular. O próprio Marx diz isso nas obras dele. Você age conforme um conhecimento. Agindo, você aprofunda, você experimenta esse conhecimento. E experimentando esse conhecimento, você aprofunda esse conhecimento. E aprofundando esse conhecimento, você pode praticá-lo ainda mais. E praticando ainda mais, você vai ter ainda maior domínio, maior experiência desse conhecimento. E aí você pode praticar ainda mais. É um ciclo virtuoso de conhecer cada vez mais o nosso Deus, e não conhecer apenas intelectualmente, ter contato com Ele, e a partir disso viver para Ele. É o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, principalmente versículo 2: e não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse processo circular, renovação da vossa mente, para que vocês possam saber e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Saber e experimentar. Uma prática amparada pelo conhecimento, que aprofunda esse conhecimento e nos leva a conhecer ainda mais e a praticar ainda mais. Temos, portanto, que ter a verdadeira fé em Cristo, essa que nós recebemos. E nós recebemos essa fé. Se você foi uma criança que recebeu o Evangelho na EBF, com livros sem palavras, você recebeu essa ortodoxia. Essa consciência de que você era pecador, resgatado pela graça de Cristo, o Deus homem, que foi enviado por Deus Pai, e que nos dá o seu Espírito para viver em crescimento. É claro, de uma maneira muito simplificada, mas todas essas verdades estão ali, não estão? E viver essa verdade. Nós vamos ler, e para encerrar, bem rápido, 3 textos da Bíblia que deixam bastante claro esse amor que Deus quer que nós tenhamos. O primeiro deles é Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, vamos ler até o versículo 11, vai. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Eles não estavam preparados para o corona, né? Não lavavam a mão direito. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar o seu pai. Dessa forma, assim, por causa da tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Vocês são hipócritas. Bem profetizou Isaías, capítulo 29, acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca do homem não torna impuro, mas o que sai da sua boca, isso é o que torna impuro. O que Jesus está falando? Vocês acham que tem que glorificar a Deus? Vocês querem viver no amor? Não, vocês querem um atalho. Vocês querem decorar uma série de regras que façam com que vocês estejam em conformidade com o jeitão
que Deus quer da gente. O jeitão que Deus quer da gente. No nosso caso, o que a gente faz? Você vai lá na loja Shalom, na Rua Oriente, no Brás. Eu não sei se tem uma loja dessa, mas quase com certeza deve ter. Vai na loja Shalom, que ela é roupa social para crente. Ela é feita para isso. Se não tiver a Shalom, deve ter outra com nome parecido e que é roupa social para crente. Vai lá comprar a primeira calça. Como é para crente, eles vendem baratinho. Compra uma camisa lá no camisódromo e vende social. Esse é um primeiro passo. Aí, quando você já tiver de social, o que você faz? Você chega na igreja, mas crente tem que ser equilibrado. Então você tem que ser uma pessoa insôcia. Se eu ficar gritando como eu estou gritando aqui, não pode. A não ser que você seja um pastor, mas eu não sou pastor, então eu ainda não posso gritar. O que você faz? Você chega aqui com uma cara assim meio morto, paz o Senhor, irmão. Não coloca a mão no bolso. Tem bolso na calça, mas ele é para outras coisas. O crente fica assim. Se adequa a um jeitão. Não pensa muito. Você não precisa pensar que olhar para o outro do teu lado, no trabalho, na escola, e pensar como que eu posso glorificar a Deus amando essa pessoa. Não, o que você faz? Você recita meia dúzia de frases crentes que você aprendeu aqui. Quando seu colega da escola tiver com dificuldades, por exemplo, ele provavelmente, como é do nosso costume, já vai te preparar, vai falar assim: ó, já fica do meu lado na prova, que se eu não conseguir alguma coisa, eu já te dou um sinal, você me fala. E é o que você faz como crente? Não faço isso, sou cristão. Não estou dizendo que como crente você devia passar cola para os outros, mas você realmente acha que o amor de Deus que Ele derramou no seu coração e que permite você amar o próximo, se encerra em dizer para o próximo: não faço isso porque eu sou cristão, porque a gente acredita que no final das contas ele vai olhar e falar: crente é diferente mesmo, hein? E vai aceitar Jesus do nada, é isso? Você realmente acha que é assim que funciona? Porque muitas vezes a gente se acostumou com essa expectativa, né? Eu vou ser um bom funcionário, e aí todo mundo vai ver Cristo na minha vida e vai ser... É esse o amor de Deus? Eu não estou falando que você não tem que ser um bom funcionário. As pessoas realmente têm que ver a diferença de Deus na sua vida. Mas esse não é o amor, não é meia dúzia de regrinhas. E aliás, se fosse, você estaria muito para trás. Porque a gente está no ano 2000 depois de Cristo. E antes de Cristo teve muito ano. E aí, gente, você acha que ninguém nunca teve a ideia de fazer um livrinho de regras de como se comportar para agradar a Deus? Esses fariseus que abordaram Jesus tinham. E é justamente com base nesse livrinho de regras que eles tinham que eles estavam confrontando os discípulos. É a Mishnah, a lei dos escribas. Mishnah tinha, por exemplo, 7 capítulos de como guardar o sábado. Por que você tem que guardar o sábado? Certo? Os judeus, 4º mandamento e tudo mais, tem que guardar o sábado. Como se guarda o sábado? Não trabalhando, dedicando o sábado para Deus. E aí como que a gente vai fazer para glorificar a Deus no sábado? Guardar o sábado? Homem não pode fazer não. Como assim? E aí o Rabi ia chegar para você e te explicar. É porque homem faz nó para trabalhar. Homem faz nó para laçar animal que fugiu do rebanho. Homem faz nó para tirar água de poço. Tudo isso é coisa de trabalho, não pode trabalhar. Tem que ser um dia guardado para Deus. Hoje em dia, como que isso seria? Eu posso ligar o meu micro-ondas? Aí vai chegar o pastor e dizer: não pode ligar o micro-ondas. E por quê? Porque micro-ondas a gente liga para esquentar a marmita, que é o quê? Um negócio que a gente come enquanto está no trabalho. E aí você não... Você está desonrando a Deus se você ligar o micro-ondas de sábado. Então faz o seguinte:
cozinha a sua comida na sexta e come ela fria no sábado, porque esquentar ela no sábado seria trabalho. E a gente não pode. Para honrar a Deus não pode fazer esse tipo de coisa. E aí os escribas voltavam: e mulher, pode dar nó? Pode. Porque mulher não dá nó para tirar água de poço, mulher não dá nó para trazer animal, mulher dá nó para serviço de casa, para cuidar dos filhos. E cuidar dos filhos pode no sábado. Então, nem dá para entrar nesse negócio, não é irracional? Agora pensa na sua vida, você está no meio dos adolescentes, o adolescente fala: eu posso ouvir tal música? Gente, se você realmente está em sintonia com o que a gente está falando aqui, você nem devia responder isso. Você fala: desculpa, vamos começar do zero aqui, mas eu não vou te responder se você pode ouvir ou não tal música. E aquela outra? É de crente acessar tal site de notícias? Crente pode comer relmas? Crente usa que marca de roupa? 75% poliéster, 25% algodão é contra a lei do Senhor? Tem gente que acha que é, né? Vocês seguem regras que vocês próprios criaram, achando que vão agradar a Deus, e com isso vocês se afastam dele. Vocês estão usando essas regras, na verdade, para desobedecer a Deus. Porque lembra do mandamento de Jesus: se o seu inimigo, o seu dominador te constrange a andar uma milha, o que você faz? Anda com ele 2. O amigo da escola pede cola, e o que você faz? Não faço isso porque sou crente. Você realmente acha que está andando 2 milhas só falando não faço isso porque sou crente? Jesus está dizendo: você tem que ir além. Você não está indo além, seguindo essa regrinha de mostrar para todo mundo que você é o crentalhão. Você não está amando a Deus, você não está amando o próximo. Você não está seguindo a ortodoxia da igreja e você não está tendo uma ortopraxia, você não está praticando aquilo que você conhece. Outro texto, João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Diz assim a palavra de Deus: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, mas vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem o meu mandamento, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O que nós temos nesse texto? Muita riqueza, passaríamos muito tempo nele. Mas o que eu quero falar aqui? Alguém poderia dizer: se a ortodoxia é saber a verdade e praticar, e a ortopraxia é praticar, o crente tem que ser um gênio, não um crânio. Tem que o tempo todo estar fazendo teoria sobre como agradar a Deus, porque a gente não pode obedecer às regrinhas pré-estabelecidas. Seria muito mais fácil, era só decorar e fazer. Aí eu não posso nada. Eu tenho que ficar pensando na Bíblia o tempo todo, esse negócio chato. Isso é verdade, você tem que pensar na Bíblia o tempo todo. Mas Jesus diz: para que isso seja possível, para que vocês me amem, e como vocês me amarão? Obedecendo a minha palavra, conhecendo a minha palavra e obedecendo, eu lhes darei um conselheiro, o Espírito da verdade, que testificará. Que Jesus está dizendo aqui que Ele não só é o responsável pela nossa salvação, Ele também, em amor e graça, está conosco no dia a dia. Ele nos dirige,
E é também por isso que é muito importante a ortodoxia da igreja. Nós acreditamos que o Espírito está aqui entre nós, que Ele conduz-nos na sua verdade. Nós podemos ser simples, simplórios, nós podemos não ter a sofisticação teórica, nós podemos não ficar aqui citando filósofo e filósofo, mas nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo, aquele que nos dirige no caminho de Deus. Deus é gracioso conosco. Por fim, eu acho que não tem jeito melhor de terminar senão lendo Hebreus capítulo 10. Os irmãos me perdoem, mas vai ser o livro inteiro mesmo. O livro inteiro, o capítulo inteiro. Eu já submeti os adolescentes ao livro inteiro, mas coitados deles. Hebreus capítulo 10 diz o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar todos aqueles que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Só que é interessante, né? Se a lei, se essas regrinhas purificassem alguém, seria só fazer a regrinha uma vez na vida e estaria puro. Se o sacrifício perdoasse pecado de alguém, era só sacrificar uma vez e você já estaria limpo. Pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados pelos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro que está escrito a meu respeito. Vim fazer a tua vontade, ó Deus. Isso aqui é uma citação de Salmo capítulo 40. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles se agradaste. Esses sacrifícios eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a sua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Jesus é o cumprimento da lei. Nele está encerrada toda a vontade de Deus. Ele é a verdade de Deus revelada a nós, e é Ele que nos liberta do pecado. Ele, portanto, cancela o primeiro para estabelecer o segundo, o reino da graça de Deus. Versículo 10: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, o comando do universo. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício. Essa daqui é a citação mais longa ao Antigo Testamento no Novo. É o texto de Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 34. É um texto belíssimo, você pode ler na sua casa. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura.
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima a vinda de Deus. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de uma, duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu a retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.